Vou conversar com o nosso repórter Arthur Lira, que está com um especialista, vai tirar algumas dúvidas para você que assiste ao Bom Dia. Arthur, com você. Bom dia, Pedro. Bom dia para você que nos acompanha. Exatamente. A gente acompanhou na reportagem a importância da limpeza, mas também existem outros fatores que podem agravar essa crise durante a asma, né? Quem está comigo aqui é a médica Caterine Martins, que é alergologista e imunologista, né? Então é especialista nessa área e vai explicar. A gente viu que a limpeza é muito importante, mas, por exemplo, agora há pouco na previsão do tempo, a gente viu que, tanto no litoral como aqui em Campina Grande, o dia amanheceu com chuva, com frio. Isso também é um fator que pode influenciar essa crise? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, pessoal. Sem sombra de dúvidas, as mudanças bruscas de temperatura são um importante fator gatilho para crises, tanto de asma quanto de rinite. Isso porque a via aérea do paciente com asma é uma via aérea inflamada e hiperreativa. Então, quando ocorrem essas mudanças bruscas de temperatura, por exemplo, ontem estava quentinho, hoje está mais frio. Então, o paciente ele tem uma broncoconstricção, tá, da via aérea. Então, ele pode desencadear crises de tosse e de falta de ar. Como é que a gente descobre que tem asma? De fato, muita gente só descobre na hora de uma crise. Quais são os sinais que o corpo apresenta? O diagnóstico de asma, ele é eminentemente clínico, então sinais como tosse seca, aperto no peito, um chiadinho que chama sibilância, mas que a gente pergunta para o paciente, você escuta o barulho de um gatinho miando? Então isso é muito característico de asma, associado a um exame que a gente chama prova de função pulmonar. Então a história clínica associada a esse exame e o antecedente de outras alergias, por exemplo, o paciente já tem uma rinite, já tem uma dermatite atópica, já tem um antecedente de asma, ou seja, pai ou mãe ou irmão alérgico, todos esses fatores juntos contribuem para o diagnóstico da asma. Agora, durante a pandemia, quem tem asma ficou com aquela preocupação, né? O medo de pegar a contaminação por ser um risco. De fato, o que é que os estudos têm apresentado? Quem tem asma corre um grande risco quando tem Covid mesmo? Olha, Arthur, essa pergunta é muito interessante. Diferente do que todo mundo pensava, que ter asma era um fator de risco, não só para ter Covid, como também ter Covid grave, as evidências científicas vêm mostrando o oposto. Veja que legal. Então, parece que ter asma é um fator de proteção para ter Covid grave. Isso por quê? Quando a gente vai olhar as evidências científicas, analisar as casuísticas de pacientes com Covid grave, a gente procura os asmáticos e a gente não encontra. Então, existem algumas explicações imunológicas para suportar esses achados, mas, em resumo, o paciente que tem asma controlada, ou seja, cuide bem da sua asma, não se configura como fator de risco nem para ter Covid, nem para ter Covid na forma grave. Pelo menos com isso a gente respira aliviado, né? Sim. Agora, continuando. Tem muita gente que precisa da bombinha, né? Por que é importante estar sempre com a bombinha e por que ela salva a vida de um asmático? Então, eu estava conversando com o Arthur aqui, que o problema da asma é que sua via aérea é como se fosse um canudinho, tá? Por onde o ar entra e sai. No paciente asmático, esse canudinho, ele começa a fechar, de maneira que o ar entra e não sai. Isso acontece porque a parede do canudinho fica inflamada, cheia de muco, a própria músculo dessa parede fica grosso, então o canudinho fica fechadinho. Você tem que utilizar, quem tem asma, uma bombinha todos os dias para aumentar o buraquinho desse canudinho para o ar entrar e sair apropriadamente. E na crise, que é quando o canudinho fecha total, você tem que utilizar um broncodilatador e também o corticoide nasal o corticoide tópico inalatório para abrir esse canudinho. Então é importante que você que tem asma procure ajuda. Esses tratamentos eles são fornecidos pelo SUS para que sua via aérea mantenha um estado no qual seu ar entre e saia pelo brônquio corretamente, sem inflamação. Tá ok, doutora. Muito obrigado pelas dicas, pelas informações. Então é isso, olha que bacana, Pedro. Agora é aquela situação. Para passar bem pelo problema, tem que cuidar sempre da asma.